Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Agradecer o grupo aí que me convidou para falar do tema sobre a fuga, e eu interpreto esse tema como um mecanismo de defesa. Eu entendo claramente que são inúmeras as vezes que eu já me utilizei da fuga, um defeito, uma falha, para não lidar com a realidade que me cabe. Seja esta na minha casa, no trabalho ou junto aos meus amigos, meus colegas, pessoas que eu convivo. Por vezes, para com que eu não tenha que ficar dentro da minha casa, eu fujo, né, exerço esse mecanismo de defesa, fuga, falando estou indo ao grupo. Em outros momentos no trabalho onde eu me encontro, eu fujo da responsabilidade que me cabe com a ideia de que não estou passando bem, preciso ir no médico. E às vezes também, quando eu estou junto de pessoas a quais eu não curto estar com estas, eu exerço a ideia da fuga através de eu tenho um trabalho da escola a fazer, ou eu tenho um compromisso. E hoje eu pude viver isso na prática, pude entender que a fuga está presente, independente de quem seja e aonde se esteja. Eu saí para fazer uma atividade de esporte, uma atividade intensa, e pude perceber claramente que o movimento que eu fiz num determinado momento da atividade estava pautado na fuga de uma realidade que eu estava vivendo ali naquele instante. Eu tinha me alimentado em excesso. Na verdade, eu fugi através da comida de um sentimento que eu estava manifestando, mas eu não tinha tido a perspicácia de perceber. Eu estava ansioso, estava também temeroso, e aí comi, né, num horário que eu não estou acostumado a fazer a refeição, alimentei de uma forma mais intensa um pouco, e na sequência já tive atividade. E aí a atividade, obviamente, né, movimento exerce uma função na questão sanguínea para com os músculos, e aí o alimento que eu tinha feito a utilização não tinha dado tempo do mesmo ser digerido, né? Não tinha dado do tempo do mesmo ter virado energia. E aí a atividade correndo, já no decorrer da mesma, eu entendi que eu estava numa situação que estava muito incômodo. Esse incômodo, eu não queria senti-lo. E para não senti-lo, eu passei a fugir dentro da atividade de esporte que eu estava fazendo, não vendo a possibilidade que eu poderia ter causado para mim uma indigestão, ou até mesmo um mal maior, não sei qual, mas poderia. E aí, quando terminei a atividade, sentado numa cadeira, descansando, eu percebi que não sou só eu que sou assim. Inúmeras outras pessoas, para não terem que olhar o que está se passando nas suas vidas, pegam seus carros, atravessam 200, 300 quilômetros para chegarem à beira de uma praia, sentarem numa cadeirinha e ali fugirem por alguns instantes de uma realidade que cabe a elas, que só vai retornar a elas quando elas retornarem às suas casas após viverem novamente todo o processo de 300 quilômetros de retorno até sua casa, e a hora que abre a porta, ela se encontra com aquele sentimento a qual ela fugiu por algumas horas deste. E eu percebi isso hoje, que saí bem cedo de casa para fazer uma atividade, tive que viajar por um percurso aí longo, me cansei, e dentro desta canseira que eu desenvolvi, eu busquei fugir, suprir com a comida. Então, não sou só eu que faz isso. Tem outras pessoas que fazem isso com doce,
outros devem fazer com sexo, deve existir quem faz com cigarro, aqueles que fazem com droga, aqueles que fazem com álcool. Deve-se ter várias vertentes, acredito eu, depois da experiência que eu tive hoje, sobre a maneira como eu usei hoje do que eu tinha em mãos para fugir do sentimento que por semanas acarreta-se na minha vida, se apresenta-se no meu cotidiano, durante todo o dia a qual eu estou vivo, do momento que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. E hoje eu saquei isso a hora que eu sentei na cadeirinha, depois da atividade, e fiquei fazendo uma reflexão sobre o que tanto me incomodou, por que estava me incomodando, aonde que eu não pedi ajuda, aonde que eu deixei de usar o programa, qual momento. E aí eu saquei, através de uma outra pessoa, quando ela me fez perguntas básicas do tipo: você comeu? O que você comeu? De que forma que você se alimentou? Qual a quantidade do que você ingeriu? Qual horário? E aí essas questões, essa situação confrontativa me levou a pensar. E aí eu fiz uma avaliação ali e entendi que essa condição que eu exerci de fugir do que eu sinto, porque a semana, para alguns, termina no domingo. Para mim, a semana começa no domingo. Eu aprendi desta maneira. E aí eu fiquei a pensar, caramba, hoje, primeiro dia da semana, para mim, um dia que eu tenho que começar pautado em olhar minha agenda, entender o que eu vou fazer, de que maneira que eu vou lidar. Eu já comecei buscando fugir do que eu estava sentindo, porque eu estava temeroso, estava ansioso, estava com dúvidas sobre o que eu tinha que fazer no dia de hoje, não levando em consideração toda a capacidade técnica que eu tenho, todo o aprendizado que eu trago, de todo o período, né, que eu já vivencio o processo. Então eu olhei para mim, depois desse momento confrontativo, né, a qual me estimulou a ir buscar no meu íntimo o motivo a qual na atividade eu não me senti bem, e depois de um tempo em atividade é que eu consigo entender o que estava se passando, que eu tinha feito uma alimentação que não precisava, e aí muda tudo, porque aí eu consigo finalizar a atividade com maestria, consigo dar umas risadas, consigo participar do grupo, consigo estar junto com pessoas, consigo não me queixar da distância que eu percorri para retornar até minha residência. E aí eu começo a entender que o mecanismo de fuga, se ele for visto pela minha pessoa antes de eu exercê-lo, eu tenho uma grande chance de parar o que está me acontecendo, que está me impulsionando a buscar um recurso, uma saída fácil e rápida para se obter um ganho, um benefício, para com que eu não fique naquela situação sentindo o que eu estou sentindo. Então eu estava dentro da literatura agora há pouco, entendendo que lá no primeiro passo do texto básico fala que as reservas, as restrições vão me privar dos benefícios que esse programa tem a oferecer. E o maior benefício que esse programa pode me oferecer é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. E qual é este segredo? Onde que ele se encontra? Ele se encontra na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E aí eu entendo que usar de recursos para tentar combater o que eu estava a sentir, da maneira que eu estava a sentir, um recurso para ter ganho, né? Benefício, prazer, que a comida faz isso, o doce faz isso, o cigarro também faz isso,
A droga, o álcool também faz isso. Adrenalina, endorfinas também fazem isso. Então, eu estava olhando a literatura, eu dentro da literatura agora, fazendo uma reflexão, falei, meu Deus, olha o adoecimento, olha o estado de adoecimento tomando conta, se utilizando de um comportamento absurdo contra um ganho que o programa me proporciona, uma condição de liberdade, de falar para o outro, estou ansioso, estou temeroso, será que eu tenho condição mesmo de fazer a atividade física proposta? O que é que está a me faltar neste momento? É um apoio? É um ombro amigo? É uma fala de que você vai conseguir, você é capaz, você está treinado para isso? Você não precisa fugir neste momento através de nada, Júlio. Você precisa olhar o que está se passando, entender por que está se apresentando, o quanto você já se doou para a situação que você tem que superar e o que está te fazendo agora acreditar que você pode se realizar no fracasso em não atividade feita, em não conclusão da atividade, em não realização do feito. Por que se realizar nisso se você anseia pelo sucesso? É como fala na literatura. E aí, lendo a literatura, eu pude fazer essa reflexão e entender que tudo que é novo, tudo que exige da minha pessoa para que eu me disponha a ter que passar o processo, por vezes eu não quero. Como eu não passei, como eu estou a passar o processo agora, estou a desbravar situações que estão se apresentando agora na minha vida, situações essas que eu nunca tive contato, nem mesmo na ativa e nem tampouco hoje em sobriedade, sem uso. Estas me confrontam. O resultado, a resposta é o que por vezes eu anseio. E a resposta eu só tenho depois que eu passo o processo. Enquanto eu não passo o processo, eu não tenho resposta nenhuma. Eu tenho a dúvida, eu tenho um medo paralisante, eu tenho um medo egocêntrico, eu tenho a falta de prática, eu tenho questionamentos. E tudo isso é mecanismo de defesa. Mas a fuga que eu acabo exercendo não me deixa ver todos esses mecanismos de defesa, porque eu faço um trabalho rápido que compensa tudo isso que eu estou a sentir através de algo que eu vou ingerir. No meu caso, foi a comida em excesso e me deu aquele prazer instantâneo, momentâneo, emergencial ali. Foi um pronto-socorro. E o pronto-socorro não soluciona um problema maior. Eu preciso chegar no especialista para entender o que está se passando comigo. E eu preciso fazer vários exames. Eu preciso deixar o outro me conhecer. Eu preciso deixar com que pessoas que fazem parte da minha história entendam o que está se passando e que se virem para mim e me mostrem o que está acontecendo. Senão eu fico no mecanismo da fuga, fugindo através de vários meios que eu encontro que permeiam a minha recuperação. Seja no sexo, no relacionamento, no trabalho, na ida aos grupos, na participação das reuniões, nas atividades físicas, nos abusos cometidos. E eu saquei isso hoje. E aí o grupo me chama para falar um mecanismo de defesa, para falar sobre o que eu interpreto sobre a fuga. A fuga é nociva. A fuga me impede de lidar com aquilo que eu sou e utilizar o que o programa tem a me oferecer em todas as áreas da minha vida.